E aí, galera do segundo ano, vamos para a aula desta semana. Muito bem, esta semana vocês não terão atividade para fazer, porém, a missão de vocês será estudar esses exercícios que nós iremos comentar agora nesta videoaula. Bacana? Vamos lá então. A figura representa um trecho de uma onda que se propaga a uma velocidade de 300 metros por segundo. Letra A, qual é a sua amplitude? Letra B, qual é o comprimento de onda? Letra C, qual é a frequência? Letra D, qual é o período? E aí nós temos a imagem da onda. Você percebe que a distância horizontal da crista até este vale é de 2,5 centímetros. E a distância vertical dessa crista até este vale é de 1,6 centímetros. Vamos então à resolução. Bom, antes vamos ver de onde se deduz a equação fundamental da ondulatória. Então, nós temos o seguinte. Vocês devem lembrar lá do movimento retilíneo uniforme que a velocidade ela é a razão entre o ΔS e o ΔT. O ΔS é a variação de posição e o ΔT é o intervalo de tempo. Então, nós vamos fazer uma substituição de grandezas, tá? Nós vamos substituir o ΔS pelo lambda, que é o comprimento de onda, e vamos substituir o ΔT por T maiúsculo, que é o período. Substituindo aqui nesta expressão, nós temos que a velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período. Só, pessoal, que a frequência da onda ela é o inverso do período. Então, se eu substituir o inverso do período nesta expressão por f, que é a frequência da onda, nós teremos que a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda da onda vezes a frequência desta onda. Tá? Então, aqui nós temos a equação fundamental da ondulatória. Vamos lá, então. Então, na letra A, nós temos que determinar a amplitude desta onda. Então, a amplitude dessa onda é a metade da distância vertical entre a crista e o vale. No caso aí desta questão, essa distância ela é de 1,6 centímetro. Então, a amplitude desta onda vai ser a metade de 1,6 centímetro. Né? Então, essa amplitude é 0,8 centímetros. Ok? Vamos agora para a letra B. Ok. Então, na letra B, nós teremos a situação. O comprimento de onda vai ser o seguinte. Se você considerar essa crista e a próxima crista, a distância entre elas é o comprimento de onda. Da mesma forma, se eu considerar um vale e o próximo vale, a distância entre os dois, ou melhor dizendo, a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos é o comprimento de onda. Também eu poderia considerar a distância horizontal desse ponto até esse ponto aqui. Essa distância horizontal desse ponto até esse ponto também é o comprimento de onda. Então, nós temos aí na imagem da onda desta questão que a distância horizontal dessa crista até este vale é de 2,5 centímetros. Então, nós vamos separar, vamos desmembrar essa distância. Então, nós temos aqui, dessa crista para essa crista, nós temos um comprimento de onda inteiro. E dessa crista para este vale, nós temos a metade do comprimento de onda. Então, se eu somo o comprimento inteiro com a metade, eu tenho 2,5 centímetros. Foi o que nós fizemos aqui nessa igualdade. Então, resolvendo essa expressão, nós temos 1 inteiro mais a metade. Né? Então, 1 inteiro mais a metade dá 1,5. Então, 1,5 o comprimento de onda é igual a 2,25. Então, o comprimento de onda vai ser 1,5. Por quê? Porque você divide 2,25 por 1,5. Então, nós temos aí 1,5 centímetro como comprimento de onda. Se for transformar de centímetro para metros, basta que você divida aqui o centímetro por 100, e aí nós vamos obter 1,5 vezes 10 a menos 2 metros. Bom, na letra C, ele pede para determinar a frequência da onda. Lá no enunciado, ele forneceu a velocidade da onda, que é de 300 metros por segundo.
E na letra B, nós determinamos o comprimento de onda dessa onda. Então, para determinar a frequência, nós vamos usar a equação fundamental da ondulatória, ou a equação de propagação das ondas, que é a mesma coisa, a equação para determinar a velocidade de propagação das ondas. Bom, então substituindo aqui na equação a velocidade, que é de 300, e o comprimento de onda, que é 1,5 vezes 10 a menos 2, nós determinamos aqui a frequência dela. Então, a frequência dela, você vai dividir 300 por 1,5 vezes 10 a menos 2. Observe que esse 10 a menos 2 vai ficar no denominador. Quando você efetuar a divisão, esse 10 a menos 2 ele sobe. Então, vai ficar 10 a 2, é o expoente positivo, tá bom? E aí, quando você divide 300 por 1,5, você vai obter aí o mesmo que 3.000 dividido por 15. E 3.000 dividido por 15 vai dar 200. Então, se você pegar 200 e multiplicar por 10 a 2, que é 100, você vai obter 20.000. Então, nós teremos que a frequência é 20.000 Hz. Só que 20.000 é o mesmo que 20 vezes 1.000. E 1.000 é quilo. Então, é por isso que a frequência aqui ficou 20 kHz. Na letra D, ele pede para você determinar o período, né? O período é o inverso da frequência, como eu expliquei lá no slide anterior. A frequência é o inverso do período, então eu posso ter que o período é o inverso da frequência. Então, nós temos que o período aqui vai ser 1 dividido por 20.000. 20.000 é a frequência que nós determinamos aqui na letra C. Dividindo 1 por 20.000, você vai encontrar um número decimal, 0,00005. E aí, escrevendo esse valor em notação científica, nós temos 5 vezes 10 a menos 5 segundos. Então, letra C, a frequência é 20 kHz. Letra D, o período é 5 vezes 10 a menos 5 segundos. Próxima pergunta. Os modernos fornos de micro-ondas usados em residências utilizam radiação eletromagnética de pequeno comprimento de onda para cozinhar os alimentos. A frequência da radiação utilizada é de aproximadamente 2.500 MHz, sendo 300.000 km por segundo a velocidade da luz no vácuo. Qual é, em centímetros, o valor aproximado do comprimento de onda das radiações utilizadas no forno micro-ondas? Vamos à resolução. Então perceba que a frequência que ele forneceu ali do forno é de 2.500 MHz. Colocando isso em notação científica, nós teremos aqui 2,5 vezes 10 a 9 Hz. A velocidade da onda eletromagnética é de 300.000 km por segundo. Colocando isso em notação científica, nós teremos 3 vezes 10 a 10 centímetros por segundo. Então perceba que foi convertido de quilômetro para centímetros, tá? Ah, Ednardo, como é que converte este valor? Veja só, de quilômetro para centímetro, nós temos 5 intervalos, tá? Ou melhor dizendo, de centímetro para quilômetros, nós temos 5 intervalos. Cada intervalo vale 10, então nós teremos aí 10 elevado a 5. Mas perceba que o 300.000, você tem aqui 5 zeros. Então, nós temos que 3 vezes 10 elevado a 5, vezes 10 elevado a 5, porque você converteu de quilômetro para centímetro. Então, nós temos 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 5. Aplica a propriedade da potência, soma os expoentes, então você obterá 3 vezes 10 a 10, ok? Bom, o objetivo aqui é determinar o comprimento de onda. Então, vocês usarão a equação fundamental da ondulatória, a lambda fresca. Então, nós temos que a velocidade é 3 vezes 10 a 10. Aqui teve um pequeno erro. Vamos aqui ver como é que ficaria. Veja só. O comprimento de onda, né? Comprimento de onda vai ser igual à velocidade, que é 3 vezes 10 elevado a 10, dividido pelo valor da frequência, que é 2,5 vezes 10
elevado a 9. Ok? Então, você vai dividir aí 3 por 2,5. Então, vai obter 12 centímetros, porque você vai dividir 10 a 10 por 10 a 9, vai obter 10 elevado a 1. E aí você vai dividir 3 por 2,5, que vai dar 1,2. E aí quando você multiplica 1,2 por 10, você vai obter 12 centímetros, que vai ser o valor do comprimento de onda. Ok? Muito bem. Então, na próxima pergunta aqui nós temos: vivemos mergulhados em radiações. No vasto espectro das ondas eletromagnéticas, apenas uma pequena porção é percebida pelo nosso limitado aparelho sensorial. Além do visível, o universo, como descobrimos nas últimas décadas, está repleto de fontes de raio-x, raios gama, ultravioleta, infravermelho e ondas de rádio. Grote Reber, engenheiro norte-americano de Illinois, foi um dos precursores da radioastronomia, utilizando, utilizando poucos recursos próprios. Desenvolveu um refletor parabólico com 9 metros de diâmetro para captação de sinais de rádio oriundos do espaço. Esse refletor foi instalado no quintal de sua casa e, em 1939, tendo ajustado seu equipamento para o comprimento de onda de 1,9 metros, detectou sinais provenientes do centro da Via Láctea. Adotando-se para o módulo de velocidade de propagação das ondas de rádio o valor de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, é correto afirmar que a frequência dos sinais captados por Weber do centro da Via Láctea é mais próximo de... Então, pessoal, lembrando que ele colocou um equipamento, ele usou um equipamento onde este equipamento possibilitava um comprimento de onda da ordem de 1,9 metros, né? E ele forneceu aqui a velocidade dessas ondas, que é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Na verdade, a velocidade da onda eletromagnética no vácuo, ok? E aí ele quer saber qual seria o valor da frequência. Então veja só, nós vamos ter que utilizar a equação fundamental da ondulatória, a nossa lambida fresca, onde o valor da velocidade é 3 vezes 10 a 8 e o valor do nosso comprimento de onda vai ser 1,9, valor este que ele citou no enunciado. Então a frequência vai ser a divisão entre 3 vezes 10 a 8 e 1,9. Então se você divide aqui 3 por 1,9, você vai obter 1,6 aproximadamente. Então nós temos aí que a frequência vai ser aproximadamente 1,6 vezes 10 a 8 Hz. Então a alternativa correta aqui seria a alternativa B. Ok. Próxima. A figura representa, ou melhor, a figura apresenta a frequência das ondas do espectro eletromagnético. Então aqui, pessoal, nós temos um trecho do espectro eletromagnético. Para quem não lembra, o espectro eletromagnético representa todas as frequências e comprimentos de onda das radiações eletromagnéticas, tá? Então nós temos aqui as ondas de rádio, a parte de luz visível, que é a parte que nós conseguimos perceber visualmente, a parte dos raios gama, infravermelho, raio-x, micro-ondas, ok? Então ele diz aqui, admitindo que a velocidade de propagação da luz no ar, que nós consideramos a velocidade da luz no ar, igualmente a velocidade da luz no vácuo como um efeito didático, né? Para fins didáticos nós consideramos assim. Então essa velocidade de propagação da luz no ar, ela vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E aí, considerando um comprimento de onda de 6 vezes 10 a menos 7 metros, este comprimento de onda nos daria qual frequência? Uma frequência de uma onda de rádio, uma frequência de luz infravermelha, uma frequência de luz visível, uma frequência de luz ultravioleta ou uma frequência de raio-x, tá? E aí, qual frequência nós teríamos para este comprimento de onda?
Vamos verificar? Ok. Então veja só, vamos aplicar aqui a equação fundamental da ondulatória, a nossa lambida fresca, e verificar qual seria o valor da frequência. A velocidade é 3 vezes 10 a 8 e o comprimento de onda é 6 vezes 10 a menos 7. Então a frequência vai ser a divisão. Então vamos lá, a frequência vai ser igual à velocidade, que é 3 vezes 10 elevado a 8, dividido pelo comprimento de onda, que é 6 vezes 10 elevado a menos 7. Ok? E aí vocês podem perceber que 3 dividido por 6 é igual a 0,5. Aí você divide aí 3 por 6 é 0,5. Vezes 10 elevado a quanto? Vamos verificar. Numa divisão, você subtrai os expoentes, não é verdade? Então, aqui o expoente ele já é negativo. Então, 8 menos 7, nós teremos 8 mais 7, porque menos com menos é mais. Então, 8 mais 7 é 15. Então, ficaria aqui 0,5 vezes 10 elevado a 15. Organizando aqui esse valor, a frequência ficaria 5 vezes 10 elevado a 14. Tá bom? Então, a frequência aí 5 vezes 10 a 14 Hz. E aí nós teríamos que verificar qual seria essa, essa frequência aí, tá? E que representaria esta frequência aí. Vamos ver o que ela representa, tá? Muito bem. Então, pessoal, nós chegamos à conclusão que a frequência é 5 vezes 10 elevado a 14 Hz. E aí nós vamos observar aqui, veja só, nesse espectro, eu vou observar onde tem essa potência de 10, que é 10 a 14. E eu observo que ela está aqui, olha só, 10 a 14. Então, 10 a 14 e 10 a 16. Então, nesse intervalo de frequências, nós temos a luz visível, tá bom? Então, para uma frequência de 5 vezes 10 a 14 Hz, nós temos aí uma radiação que, na verdade, equivale à faixa de luz visível, tá bom? Então, é uma faixa de frequência onde o ser humano consegue perceber visualmente, tá? Então, a letra C é a alternativa correta. Bom, galera, então é isso, tá? Eu coloquei para vocês apenas essas questões aí comentadas para vocês darem uma olhada. Esta semana vocês não terão atividade para fazer, tá bom? Então fiquem com Deus, boas férias, um abraço a todos. Espero que em agosto voltemos a essas aulas presenciais. Valeu!